Oi, oi! Então, hoje vamos começar aqui a nossa preparação para a segunda semana da consagração à Nossa Senhora. Eu gosto, né? Quem reza com os áudios já deve ter percebido, eu gosto muito dessa oração de se colocar na presença do Senhor, então eu vou mais uma vez utilizar essa oração para a gente começar esse nosso momento de preparação para essa segunda semana, que a gente vai falar sobre o conhecimento de Nossa Senhora. Ó meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados, graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu bom anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nessa segunda semana, a gente vai estar falando sobre o conhecimento de Nossa Senhora. E eu separei um videozinho aqui do Padre Paulo Ricardo para deixar de indicação para vocês. Depois eu posso mandar o link também lá, não tem problema. Que fala sobre a imitação das virtudes de Maria. Porque o que significa conhecer Nossa Senhora, né? E eu estava pensando sobre isso também entre ontem e hoje, fiquei pensando sobre o que seria conhecer Nossa Senhora. E tem uma coisa muito legal que, agora eu não me lembro se era Santo Agostinho que falava, mas que a gente precisa ter muita humildade para parar de acreditar que a gente vai conseguir fazer as coisas pelos nossos próprios meios, né? Nossas próprias forças, nossos próprios méritos. E eu fiquei pensando nisso esses dias. Eu falei, como que eu vou conhecer Nossa Senhora, né? Eu falei, nossa, eu tenho que parar de pensar que eu vou conseguir fazer as coisas pelos meus próprios meios. E mais uma vez, é legal que assim, a gente já começa sempre assim num exercício de humildade, né? Ah, eu quero amar mais a Deus, o que eu preciso fazer? Primeiramente, pedir a Deus, Senhor, eu quero te amar mais. E, e eu gosto às vezes de rezar assim, eu falo, o Senhor sabe que até para amar eu preciso pedir amor. Então, assim, ter essa essa sensibilidade também no coração, né? De entender que a gente até pode conhecer um pouco mais de Nossa Senhora, mas que a gente vai precisar pedir isso para ela. Então, a primeira coisa é pedir, né? Iniciar essa semana pedindo, Nossa Senhora, me dá a graça de poder conhecer um pouquinho mais da Senhora, um pouquinho mais das tuas virtudes, um pouquinho mais do teu jeito de viver, de levar a vida, e de me aproximar um pouco mais disso. Porque aí entra esse segundo ponto, né? Assim, a gente não conhece Nossa Senhora à toa. A gente precisa conhecer para amar mais e para imitar mais. E nesse sentido de amar e imitar, eu gosto muito de lembrar de um exercício que São José Maria sempre propunha, né, para as pessoas. Quando elas fossem meditar sobre algum mistério do terço, por exemplo, que elas pudessem se colocar naquela cena. Então, se a gente está meditando sobre o nascimento de Jesus, finge que você é o burrinho, que está lá no meio dos animais e está observando tudo aquilo, né? Se coloca presente naquela cena. E esse exercício que eu vou propor agora foi um exercício que eu tirei da minha cabeça, claro que inspirado em São José Maria, mas com certeza não com o mesmo, mesmo nível de santidade, mas que talvez possa ser útil, assim, né? Mas que era de pensar assim, a gente pede a Nossa Senhora essa graça de conhecê-la e de imaginar como que seria a vida dela se ela tivesse uma circunstância muito parecida com a nossa. Então, assim, por exemplo, se ela fosse minha colega de quarto, como que seria a vida dela? Se ela fosse, sei lá, uma vizinha, uma pessoa muito, muito próxima mesmo, assim, em circunstâncias de vida, né? Mas eu poderia pensar que se ela tivesse na minha vida. Pode ser, mas é que às vezes a gente se mete em umas confusões, assim, que Nossa Senhora com certeza não se envolveria.
Então, assim, eu gosto de pensar assim, se ela fosse uma amiga muito próxima, uma colega de quarto, uma pessoa que talvez trabalhasse ali no mesmo lugar que eu trabalho, o que que ela faria? Quais conselhos talvez ela me daria? Como será que ela levaria o dia de trabalho dela? Como será que ela organizaria as coisas do trabalho? E, e nisso a gente também pode ir se aproximando um pouquinho de quem era Nossa Senhora, né? E óbvio, né? Primeiro a gente se aproxima através do conhecimento para amar e para imitar. Então também pedir essa força para ter esse compromisso de imitar as coisas que talvez a gente descubra nesse caminho, né? Então, eu vou começar a fazer aqui a minha, as minhas atividades do trabalho, né? De ofício. Como que será que Nossa Senhora faria se ela estivesse aqui do meu lado, assim, tipo, trabalhando também, organizando o início do dia dela? E admirar isso e depois se propor a endireitar o nosso caminho, né? A fazer as coisas da melhor forma possível. Então possivelmente ela começaria entregando, assim, né? Entregando todas as dificuldades que ela teria ao longo do dia para Nosso Senhor, oferecendo. Então, poxa, então eu podia fazer isso também, né? Deixa eu anotar num papel aqui, porque tem isso também. A gente às vezes vai tendo ideias e meditando e não anota, não toma isso como algo que precisa ser concretizado, né? Então, sempre que a gente tiver novas inspirações, novas ideias de coisas que precisam mudar no nosso dia a dia, tomar nota, pegar um papel e ir escrevendo. Então, eu tenho um papel aqui que eu fiz no Canva para mim, né? De algumas coisas que eu precisava ir organizando e eu vou dando um checkzinho, um checklist. E vamos supor que eu pensei nisso, então eu tenho que começar o dia oferecendo ali, o meu dia de trabalho, oferecendo as minhas dificuldades. Então eu vou pegar aqui, eu vou anotar nesse papel aqui uma coisa que eu preciso ajustar na minha rotina. E encarar as coisas como coisas que precisam realmente ser levadas em frente, né? Porque senão a gente fica só no mundo das ideias e as coisas não vão para frente. Bom, dando seguimento aqui, eu separei esse trechinho que fala: convém que conheças esta doutrina segura. O espírito próprio é mau conselheiro, mau piloto para dirigir as almas borrascas e tempestades por entre os escolhos da vida interior. E esse trechinho é muito bom porque ele também fala um pouquinho daquilo que eu disse anteriormente, de que é bom a gente confiar na graça, confiar em receber as coisas de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, porque a gente desconfia de nós mesmos, né? O espírito próprio é um mau conselheiro. E as pessoas que tentam, né, crescer na vida espiritual sozinhas, sem conselho, nem que seja um conselho através de livro mesmo, né? Assim, eu vou pegar aqui o que que tal santo falava sobre esse assunto, o que que tal pessoa, que era uma pessoa virtuosa, falava, ensinava sobre esse assunto. Querer crescer assim completamente sem conselho é, é um risco que a gente corre, né? E é até um gesto, talvez, de pouca humildade, assim, né? A gente acreditar demais nas nossas próprias capacidades. Então, eu separei essa aulinha, que é um pouco maior. Vocês podem ver que essa aqui de cima tem, acho que, 9 minutos. Essa daqui já tem quase 50. é, que fala sobre as crianças de Nossa Senhora de Fátima. E Jacinta e Francisco Marto. E assim, eu tenho um carinho muito especial, assim, principalmente por Jacinta. Em algum momento da minha vida eu ganhei um livrinho dela, bem pequenininho, assim, e contava sobre grandes sacrifícios, assim, que ela fazia, uma intimidade com Nossa Senhora. São pessoas que tiveram a graça de poder serem muito próximas de Nossa Senhora. E tem muito a nos ensinar, muito, 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 muito mesmo. Jacinta, tão novinha, já dava um baile de santidade, de proximidade com Nossa Senhora em todo mundo. Então, essa indicação para quem conseguir dedicar um pouquinho mais de tempo, às vezes colocar até para ir escutando, né, enquanto vai fazendo outras atividades, é, é para que a gente possa também ouvir de quem era muito próximo de Nossa Senhora, quem é ela, né? A gente ter essa sabedoria de não confiar tanto em nós mesmos, nas nossas próprias percepções, mas poder estar
confiando naqueles que foram, de fato, muito próximos de Nossa Senhora. E aí, sobre essa semana, o esquema geral da meditação não muda muito. A gente sempre segue o mesmo esqueminha que foi até aqui, né? Primeiramente, a gente se coloca na presença de Deus. Então, colocar-se na presença de Deus eu gosto de fazer principalmente através daquela oração, né, que a gente começou, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. E na primeira reunião que teve desse grupo, o Clinton mencionou, né, que apesar de ser uma coisa simples de ser feita, a gente precisa se tentar assim, tentar não fazer no automático, tentar se concentrar mesmo. E uma forma que eu gosto de usar para fazer isso acontecer é prestar atenção nas palavras, né? Então, meu Senhor e meu Deus. Eu penso em Senhor e penso em Deus. Nossa, não estou falando com qualquer um, né? Estou falando com meu Senhor e meu Deus. Creio firmemente que estás aqui. Nossa, então, peraí, ele está aqui. Que me vês, que me ouves. Nossa, ele está me olhando, está me ouvindo. E então é isso, assim, né? Não precisa ser uma coisa assim, tão didática, mas é algo que é importante que a gente vá prestando atenção. Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Fazer esse momento de colocar-se na presença de Deus. E isso não precisa ser um grande evento, não precisa ser precisa ter um ritual muito extenso, uma coisa muito difícil da gente conseguir manter ao longo, dos dias, mas precisa ser algo sincero. Depois, suplicar a Nosso Senhor, através de Maria Santíssima, a graça própria do período, que nesse caso vai ser conhecer a Virgem Maria. Então, no áudio, isso também acontece de modo bem simples, né? Então, a gente fala, suplicamos a Nosso Senhor, através da Virgem Santíssima, a graça de conhecermos cada vez mais Nossa Senhora. E é algo que a gente também precisa estar falando com intenção, né? Pensando sobre isso. Não, eu quero realmente, eu peço a Deus a graça de estar conhecendo mais Nossa Senhora. Se lembrando que conhecer é sobre amar mais, é sobre imitar mais. E se for possível, fazer esse exercício aí que eu acabei inventando, né? De imaginar, assim, uma colega muito próxima, né? Então se eu vou... Eu trabalho com psicologia, né? Então, se eu vou iniciar os meus atendimentos, o que Nossa Senhora faria se ela também fosse psicóloga e ela fosse uma colega que fosse iniciar os atendimentos agora também, assim? Como será que ela faria isso? Será que ela estaria atrasada? Será que os documentos dela estariam mais organizados? Os prontuários estariam organizados de uma forma diferente? Será que talvez a mesa dela não tivesse assim? Será que a roupa dela seria mais ou menos parecida com essa? Então é legal a gente ir tentando fazer isso ao longo da semana. Oferecer por essa intenção as orações determinadas por São Luís de Montfort. Então, a gente faz, né, as orações dessa semana por essa intenção. No quarto ponto, meditar, um ato de inteligência, né? O que eu devo saber? Meditar, a gente faz sobre as passagens também que a gente está lendo. Então, a gente escuta elas com calma e atenção, procurando extrair dela isso, né? O que eu devo saber dessas passagens? O que elas também, que elas me trazem de novidade? O que elas me trazem que se encaixa no meu contexto, na minha realidade, que eu preciso endireitar ou aperfeiçoar ou enxergar de uma outra forma. No quinto ponto, a gente tem o ato da vontade. Então, o que eu devo querer? Esse, né, de o que eu devo querer, eu acho muito legal, porque não tá escrito assim, né? Um ato da vontade, o que eu quero. Não, é o que eu devo querer. Porque o que eu quero, muitas vezes, não é aquilo que a gente tem por dever, né? A gente vê numa passagem, às vezes, alguma coisa e pensa, nossa, eu preciso ser uma pessoa que leva mais a sério a frequência da confissão, por exemplo. Tá, mas talvez não seja nem isso que eu quero mesmo. Talvez eu nem goste de confessar. Mas é o que eu devo querer. Eu devo querer ser mais próxima de Deus, ter mais seriedade com a frequência da confissão. Então, pensar, extrair também da meditação alguma coisa que se encaixe como gesto concreto na vida atual.
que já entra aí no sexto ponto, que é formular resoluções práticas. Essa semana, eu acho que dentro desses exercícios, assim, né, de meditar, de imaginar a Virgem Maria como uma colega muito próxima, de circunstâncias muito parecidas, ela é uma semana, assim, acho que muito propícia a formular resoluções práticas, né? E a única coisa que é importante também, que eu já mencionei, mas eu vou reforçar, é não imaginar que essas resoluções práticas elas vão ficar na nossa cabeça e vão dar super certo. Assim, nossa, eu vou fazer isso então, ótimo. Depois que você terminou de tomar o seu café da manhã, você já esqueceu o que que é. Então, escrever em algum lugar, fazer uma lista, pode ser no celular, pode ser no papel, mas assim, escrever em algum lugar, isso para que você possa também ir digerindo essa ideia. Então, eu preciso levar com mais seriedade a frequência da confissão. Ótimo. Escreve isso em algum lugar, né? Aqui no meu caso está até escrito já. Mas, mas vamos supor que não tivesse, então eu vou lá, escrevo aqui confissão. Tá, e aí eu deixando esse papel próximo, lembrando que a gente vai estar fazendo essa meditação durante a semana toda, então é legal que a gente possa ter esse papel ou essa aba do celular disponível ao longo da semana toda. Toda vez que você estiver fazendo a meditação e anotar as coisas ali no celular ou no papel, é importante que você reflita novamente sobre isso. Ah, então tá. Então, se eu tenho que levar mais a sério confissão, que horas que tem confissão por aqui por perto? Ah, é na quarta-feira, 5h30. Quarta-feira, 5h30, dá pra ir? É, uma hora de trânsito, né? Talvez se eu for de outro jeito, eu chegue mais rápido, fique mais fácil. Ah, tá. Então, eu vou nessa quarta-feira já? E aí, quando que cai a próxima quarta que eu quero ir? Deixa eu olhar aqui no calendário. Ah, essa quarta aqui, não, vai dar, vai ser tranquilo. Ah, legal. Então tá. Então, eu vou aproveitar, vou fazer assim, assado. Pensar aí sobre isso, assim, e ir trazendo resoluções práticas mesmo para isso. E o último, né, oferecer nessa intenção algumas outras das orações determinadas por São Luís. Então, a gente pode fazer isso também, assim, no áudio não é separado, né? A gente oferece todas aquelas orações pela intenção geral de conhecer mais a Virgem Maria. Mas, se você desejar, você pode separar. Então, eu vou oferecer a ladainha pela intenção de conhecer mais a Virgem Maria. Vou oferecer a oração do terço, por exemplo, para que eu possa conseguir colocar em prática essas resoluções que eu estou tirando desse tempo de meditação. Vanessinha perguntou se a voz do Spotify é minha. É minha, Vanessinha. Minha mesmo. E aí, separei aqui também alguns textos introdutórios do tema dessa segunda semana, que é o conhecimento de Nossa Senhora. Então, a gente tem esse, esse trecho, né, do Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria de Montfort. E está escrito assim: durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todas as suas orações e obras cotidianas para conhecer a Virgem, a Santíssima Virgem. Implorando este conhecimento ao Espírito Santo, poderão ler e meditar o que já dissemos a respeito. Recitarão, como na primeira semana, a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maris Stella e mais um rosário todos os dias, ou pelo menos o terço, nesta intenção. E aí aqui embaixo eu coloquei uma oração, que é a oração que eu gosto de fazer de manhã. Quem assiste às aulas do Padre Paulo Ricardo vai reconhecer. Na verdade, eu fiz uma brevíssima adaptação nessa oração, no finalzinho dela ali, mas é uma oração que ele reza antes de começar muitas das aulas dele, e eu achei uma ótima oração para iniciar o dia. Então, eu gosto de começar assim, né? Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que eu fizer no dia de hoje. Que em cada gesto eu possa conhecer melhor a Virgem Maria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É a oraçãozinha que ele faz antes das orações, das aulas que ele dá e, enfim, eu acolhi ela como a minha oração da manhã
para já oferecer todas as coisas que se sucederão no dia. E, não sei se vocês repararam, mas São Luís fala, né, em todas as suas orações e obras cotidianas, conhecer mais a Santíssima Virgem. Então, eu acho muito propício a gente passar a imaginar a Santíssima Virgem mesmo como essa boa amiga que está em circunstâncias muito parecidas com a nossa, e que está vivendo conosco aí esses cotidianos, né? Esse cotidiano do nosso, essas atividades cotidianas do nosso dia. Então, um almoço do trabalho. E se a Virgem Maria trabalhasse nessa mesma empresa e tivesse nesse mesmo almoço comigo agora, será que ela estaria atenta ao que ela está comendo? Será que ela falaria dessa fofoca que o pessoal está falando? Tá, e aí se ela não falaria dessa fofoca, ela falaria o quê? Será que ela ficaria quieta? Será que ela iria brigar com o pessoal? Pessoal, parem de fofocar. Será que ela, na verdade, tentaria sair pela tangente? Será que ela, vou puxar um assunto sobre alguma coisa boa aqui, vamos ver se pega, né? Vamos ver se a coisa engrena por outro caminho. Então é interessante também. Acho que a gente pode também ir conhecendo um pouco mais da Virgem Maria e fazendo esse exercício, né? Pedindo a graça, ouvindo dos santos que eram muito próximos dela e povoando também o nosso imaginário, né? Acho que também foi o Padre Paulo que falou isso uma vez, eu nunca mais esqueci. O catecismo da igreja, eu não sei se o catecismo oficial, aquele amarelo, né? Ele também faz isso, né? Mas eu lembro que quando eu fui ler aquele resumo do YouCat para jovens, né? No ano da jornada, acho que foi de 2013, se eu não estou enganada. Eu lembro que quando eu fui ler, eu fiquei até com dúvida, eu fui até conversar depois com o diácono sobre isso, porque eu achava que ele dava uma certa ênfase, assim, para nossa própria consciência, sabe? Ele dizia assim, que a gente tinha que ouvir aquilo que a nossa consciência dizia e levar em consideração. E aí eu lembro que eu fiquei com muita dúvida nesse sentido. Eu pensei, nossa, mas eu vou dar tanto valor, assim, para minha consciência? E eu lembro que uma vez eu entrei no site do Padre Paulo Ricardo, estava escrito isso, assim, né, que a gente tem que valorizar, sim, a nossa consciência, mas a gente precisa formar muito bem a nossa consciência. Então, assim, para que a gente possa confiar também nas nossas próprias percepções, a gente precisa se comprometer em formar bem o nosso imaginário, povoar bem as nossas ideias, os nossos conhecimentos. Então, assim, tudo bem a gente se imaginar muito próximo da Virgem Maria, mas com certeza, se a gente conseguir formar bem a nossa imaginação através daquilo que os santos diziam sobre a Virgem Maria, esse exercício vai ser muito mais proveitoso, muito mais. Então, escutar mesmo, assim, esse videozinho é, de Santa Jacinta e São Francisco falando sobre Nossa Senhora. Quem gostar, tiver alguma outra devoção, Nossa Senhora de Lourdes, escutar Bernadette ou Nossa Senhora das Graças, escutar Santa Catarina. Então, é ir realmente, assim, procurando povoar bem a nossa imaginação para que a gente possa fazer esse exercício de, em todas as nossas obras cotidianas, procurar conhecer a Virgem Santíssima. E se vocês quiserem começar com essa oraçãozinha, inspirar, Senhor, as minhas ações e ajudar-me a realizá-las, é uma indicação que eu tenho, porque é algo que eu uso comigo mesmo. E São Luís continua, então, falando, né, no tratado, por que deveríamos nos aproximar da Virgem Maria? É difícil perseverar na justiça, por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos. Opa, deixa eu só tirar esse aviso que apareceu. Que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem que o turbilhão a arraste. No meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja ou pilhem os piratas e os corsários, no meio deste ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas
que a servem da mais bela maneira. Então, eu não preciso nem falar mais nada, né? Acho que está muito bem falado aqui por São Luís, que realmente, assim, a gente sabe que não é fácil não se corromper no meio do mundo, que está todo corrompido. Ao mesmo tempo, também não é uma opção para a maior parte de nós. E nem é um chamado para boa parte de nós também, né? Não estarmos no mundo, alguns podem ter, né, esse chamado de viverem uma vida mais reclusa, muitas vezes até na clausura, mas acredito que a maior parte de nós aqui não tenhamos esse chamado, essa missão. Então, realmente é um milagre a gente conseguir ser fiel no meio desse turbilhão, né, oh, meu Deus, impetuoso que São Luís traz aqui e apresenta para nós. Então, a gente precisa mesmo da Virgem Santíssima, aquela que foi a única fiel na qual a serpente não teve parte jamais, para que a gente possa ter essa fidelidade também, a espelho dela, né, como Jesus queria. E São Luís também continua dizendo: Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto a Deus Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a Igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto de Sua Majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo. Digamos, pois, ousadamente, com São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável. E para quem já terminou a conclusão já terminou a leitura do tratado, já passou com certeza pela parte que fala para a gente se aproximar da Eucaristia, pedindo à Virgem Maria emprestado, né, o coração dela para receber Jesus. E, e me lembrou muito, né, quando São Luís fala assim, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo. Eu fico pensando assim, que a gente sempre que vai se dirigir a Deus, a gente pode pedir à Virgem Maria que ela nos ampare e que estejamos revestidos dos méritos dela. É uma forma de tornar eficaz também as nossas orações, né? Muitas vezes também, isso é uma passagem bíblica, né, que fala que você até reza, até pede para Deus, mas pede da forma errada, pede do jeito errado. Então que a gente possa, quem melhor, né, para agradar a Deus do que a Virgem Maria? Então que a gente possa também ter no coração ao longo dessa semana essa intenção, né, de estar revestido da Virgem Maria, para agradar a Deus, para estar mais próximo de Deus. Algumas características de Maria que precisamos conhecer e imitar. Ela é boa e terna. Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol, que pela força de seus raios nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para que possamos suportá-la. É tão caridosa que ninguém a repele, que implore sua intercessão, que a ninguém repele, que implore sua intercessão, ainda que seja um pecador. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido desamparado ou repelido. Sobre a doçura de Nossa Senhora. Santo Afonso de Ligório diz: Mas eu não falo aqui dessa doçura sensível, porque essa não se concede comumente a todos. Falo dessa salutar doçura de conforto, de amor, de alegria, de confiança e de fortaleza, que esse nome de Maria ordinariamente dá àqueles que o pronunciam com devoção. Abrasado em amor, assim falava eternamente São Bernardo a sua bondosa mãe. Ó excelsa, ó bondosa e veneranda Maria, como é o vosso nome tão cheio de doçura e amabilidade. Ninguém o pode proferir sem que se veja abrasado de amor para com Deus e para convosco.
sobre a força de Nossa Senhora. Uma torre é um edifício elevado, dominando todas as construções ao redor e construída solidamente, na qual a aproximação do inimigo, os habitantes do campo e da cidade se refugiam normalmente. Assim, a bem-aventurada Virgem Maria é uma torre na igreja, porque ela domina todos os que nasceram antes dela, aqueles que nasceram na santidade e foram criados na justiça, todos os culpados, todos os tristes, todos os afligidos que se refugiam nela, e por sua proteção são livres de toda espécie de inimigos. A bem-aventurada Virgem é chamada Torre por causa de sua elevação e por causa de sua força. No documento que enviamos no documento que nós vamos enviar, temos leituras sobre muitas outras virtudes da Virgem Maria: a prudência, a humildade, a coragem, a pureza, a fecundidade. Vocês vão ver isso lá. Lembrando sempre que a gente pode refletir sobre isso, sobre essas virtudes, pensando em como amar mais, e como imitar mais, pedindo sempre à Virgem Maria essa graça. Sobre o cronograma. O propósito das meditações é que conheçamos nossas más tendências, não apenas de modo geral, como comuns a todos os homens, mas de modo particular, aquilo que realmente assim é bem particular nosso, assim, bem próprio de nós mesmos. Naquilo em que elas têm de próprio em nós, para que, conhecendo melhor, as odiemos e combatamos melhor, mas, sobretudo, para que vejamos como somos impotentes por nós mesmos para vencê-las. Isso também é uma outra coisa que a gente pode pedir a Deus, a graça de odiar o pecado. Senhor, eu quero odiar as minhas más inclinações. Se o Senhor puder me dar essa graça. Analisando com cuidado o conjunto de nossos pecados, podemos descobrir também a paixão dominante, ou seja, o vício principal e mais profundo que determina a maior parte dos nossos pecados particulares. Então, nossa, não sei se vocês já tiveram isso, mas sempre que eu vou me confessar, eu falo aquele monte de pecado e normalmente o padre fala assim, qual é o pior deles? Assim, qual é o pior deles na sua vida? Aquele que mais pega para você. Então, é uma graça que a gente pode ter também de conhecer o nosso vício principal, mais profundo, aquele que determina vários outros pecados que a gente acaba cometendo. Gente, terminei super em cima da hora, como a gente está usando uma sala diferente. A gente tem exatos 1 minuto e 20 segundos. Eu vou interromper a gravação para que a gente possa tirar dúvidas. Deixa eu só descobrir como que eu vou fazer isso aqui. Ah, acho que aqui.